quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus maravilhoso que tem um projeto maravilhoso, um projeto altamente sofisticado que nós não podemos entender, irmãos. Hoje eu estava conversando com um ateu de carteirinha mesmo, não acredita que Deus existe, não acredita na Bíblia, e ele estava falando para mim, depois da gente conversar bastante, que realmente ele concorda com a igreja. Mesmo ele sendo ateu, ele concorda que tem que ter igreja. Porque, igual ele falou, tem gente que é ruim, tem gente que rouba, tem gente que mata, tem gente que trai. E se vamos supor, igual ele falou assim, o cara mata um, mata dois, aí ele vai para a igreja, aí ele para de matar. E se ele não vai para a igreja, vai matar 8, 10, 15, né? E o cara que trai é a mesma coisa, né? Ele casa com uma trai, casa com a outra trai, e ele vai para a igreja, ele para de trair, ele para de beber, ele para de usar droga, ele para de fumar, não é? Só coisa para o bem dele e para o bem das pessoas, até que às vezes ele nem conhece. E o fato é, irmãos, que às vezes a gente pensa que a nossa vida não tem importância no mundo, mas tem. Porque se você faz a sua parte bem feita, conforme a palavra de Deus, você não prejudica as pessoas. Porque toda pessoa que faz o mal, ela prejudica muita gente, né? Desencaminha muita gente. Aqui na Bíblia mesmo, quando a gente lê livro de Crônicas, livro de 1 Reis, 2 Reis, a gente vê ali muitos reis levando o povo crente à destruição, levando o povo crente para longe de Deus. O tempo todo você vê exemplos disso daí, né? Pessoas, por exemplo, como o filho de Salomão, por exemplo, já nasceu num berço de ouro, né? O pai dele foi um dos homens mais ricos do mundo, mais poderoso do mundo, e ele herdou o trono sem fazer esforço nenhum, e era uma pessoa má, uma pessoa que não acreditava em Deus, acreditava na mentira, nos deuses de pedra, que não são deuses, né? nas imagens que não são deuses, e nisso aí ele acreditava. Mas no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele não acreditava. E assim, na sequência depois, vem o descendente dele que já era bom, já acreditava em Deus, já andava conforme a palavra de Deus, né? Depois vem Asa, vem Josafá, e vai vindo um bom, um ruim, dois bons, um ruim, entendeu? E esses exemplos mostram para a gente a importância da convivência. Por isso que Deus, ele escreveu a Bíblia, para nos ensinar, como diz aqui que Deus escreveu a Bíblia para nos ensinar. Assim como Deus criou a igreja para nos ensinar, para que a gente possa conviver com pessoas também que estão buscando o mesmo objetivo que a gente, né? Na igreja você não vai encontrar santo aqui na igreja. Muita gente fala assim, eu não vou mais na igreja, chega lá, porque o pastor é assim, porque o presbítero é assado, porque não sei o que lá. Ele vem buscar santo na igreja, vem buscar famoso, poderoso, como disse aqui o presbítero Paulo, mas a Bíblia já deixa claro que não há um santo sequer aqui na terra. Todos somos falhos, fracos, pecadores, e o pior, irmãos, somos seres miseráveis.
Somos miseráveis. Não entendemos nem reconhecemos o poderio de Deus, o quanto Deus é perfeito. Irmãos, entenda uma coisa, quando Deus chama Abraão, naquele tempo não existia a palavra escrita. A palavra de Deus não estava escrita. Deus chama Abraão e tira Abraão do meio da família dele, que era uma família idólatra. E Deus fala para Abraão: eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa, uma terra boa. Você está numa terra ruim, vou te levar para uma terra boa, porque Deus sempre leva a gente para o melhor. Ainda que você passe pelo deserto e possa não enxergar que Deus está te deixando passar pelo deserto para você estar preparado para chegar na terra de Canaã. Porque senão você chega na terra de Canaã e não dá valor. Você chega na terra prometida e não dá valor. E aí Deus fala para Abraão, falou: olha, a sua descendência vai ser como a estrela do céu, as estrelas do céu aí, ó, você não vai poder nem contar. Mas Deus também revela para ele que a descendência dele ia ficar 400 anos escrava no Egito. Ele nem filho não tinha ainda, nem descendente não tinha. Deus já sabia lá na frente, irmãos. Quando que a gente reconhece o poder de Deus? Quando? Por isso, quando você lê o livro de Jó, ele é tão importante, porque ali Jó era um homem que conhecia Deus, tinha temor a Deus, amava a Deus, tinha uma fé sobrenatural. Os amigos dele conheciam a Deus, tinham uma experiência de vida, tinham uma experiência do reino de Deus, e todos eles analisavam os acontecimentos da vida de acordo com o pensamento humano. E quando Deus vem repreender Jó, o que Deus fala? Onde você estava quando eu fiz a baleia? Onde você estava quando eu fiz o rinoceronte? Onde você estava quando eu coloquei o limite do mar? E assim, irmão, quando você olha para a terra, para essa natureza aí, me mostra um homem na terra que se acha inteligente ou o mais sábio que já teve nessa terra, o mais poderoso, que ele fez um ovo de galinha, um simples ovo, ou um ovo de passarinho. Me mostra um que fez um ovo. O cara não consegue fazer um ovo, rapaz do céu. Não faz uma pulga, não faz um pernilongo, e fica querendo questionar Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, claramente para mim e para você: quem és tu que questiona Deus? Quem és tu que replicas Deus? Porque, irmãos, se deixar, a gente fica questionando a Deus. Entendeu? Não aceita a soberania de Deus. Não entende que o próprio nome, quando fala Deus, é porque ele já é o ser mais poderoso do universo. Como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6 em diante. Com Deus entendeu, é pela fé. Ou você crê ou você não crê. E se você não crê, é problema seu. Livro de 2 Crônicas, capítulo 15, Deus já deixa claro, aliás, em várias passagens da Bíblia, Deus já deixa claro: estarei convosco enquanto estiveres comigo. Se me buscares, me achareis. Se me deixares, vos deixarei. Pronto, meu irmão. Pronto. A coisa é simples. Nós temos que reconhecer quem é Deus. Tudo parte desse princípio. Você tem que fazer uma reflexão na sua casa e ter uma conversa com Deus séria e falar: Senhor, infelizmente, eu fico cocheando em dois pensamentos, eu vivo em cima do muro, uma hora eu estou do lado do Senhor, outra hora eu estou vivendo pela minha força, outra hora quem está governando a minha vida é o diabo, entendeu? Eu não tenho personalidade para andar conforme o Senhor quer. Assim como os recabitas, os filhos de Recabe, como vários outros exemplos que tem aqui na Bíblia, Josué e Caleb, por exemplo, né? Então você tem que reconhecer, irmãos, perante Deus, a sua fraqueza, a sua cegueira, entendeu?
e reconhecer quem é Deus. Se você não tem condição de entender isso, como Deus fala, se você tem falta de sabedoria, pede a Deus que Ele vai te dar. Clame a Deus que Ele vai te dar. Aceita que Deus existe, irmãos. Essa é a verdade. Ou você aceita que Deus existe, ou você vai viver pela sua força, pela sua ignorância. E você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo. Estava conversando hoje com uma pessoa que já passou dificuldade, que já passou fome, que já passou pressão, privação. Hoje essa pessoa ganha mais de 300 mil reais por mês. Acho que bem mais do que isso. E ela está infeliz, deprimida, pensando muitas vezes em se matar. Entendeu? Tem um sócio dele, um amigo dele, que ganha mais de R$1 milhão por mês, está na mesma situação, entendeu? São da minha idade, estão na mesma situação. Ao invés de estar feliz, não. Irmão, dinheiro não dá felicidade para ninguém. Nem dinheiro, nem poder, nem fama, nem beleza. Isso é só uma ilusão. Só há uma forma de ser feliz aqui na terra, é você amando a Deus e buscando andar conforme Deus quer. Não é porque Deus precisa de você, não. É para o seu próprio bem. É para o seu bem, entendeu? Para o seu bem. É você que vai ganhar, não é Deus não vai ganhar nada não, irmão. Vocês estão enganados. Uma pessoa perfeita igual a Deus, que vive em um reino perfeito, ela vai querer a gente lá para quê? Eu te pergunto, se você montar um comércio, precisando de uma pessoa para trabalhar para você, aí tem uma pessoa que não entende nada do que você faz, é uma pessoa atrapalhada, ou mal inclinada, ou estelionatária, ou ladrão, você vai botar para trabalhar para você? Só para te atrapalhar? O que nós temos para oferecer para Deus, irmãos? Mas que orgulho é esse? Que pensamento doido é esse? Assume a sua miséria, seja humilde, reconheça o poderio de Deus, coloque-se no seu lugar e entenda que sem Deus você não vai chegar a lugar nenhum. Você necessita de Deus. Amém, irmãos? Estamos lendo aqui, irmãos, o livro de Deuteronômio, no capítulo 24. Deuteronômio, capítulo 24. É interessante que você vai ver uma referência, irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 31, Mateus, capítulo 19, versículo 7, Marcos, capítulo 10, versículo 4, Malaquias, capítulo 2, do versículo 13 ao 16, Provérbios, capítulo 19, versículo 14, que diz a palavra do Senhor assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este homem a desprezar e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Irmãos, é importante ler essas referências que eu dei aqui, para você entender, por exemplo, que a mulher, ou seja, o cônjuge, porque na essência do ser humano, Deus colocou dentro de nós o desejo de ter família, irmãos. Entendeu? Isso é uma coisa matematicamente real, por isso que a gente casa, não é? Senão a pessoa ficava agarrando um aqui, outro ali, outro lá, e não ia casar nunca, porque você vai casar com uma pessoa completamente diferente de você. Para combinar, só milagre, só com Deus no meio do casamento, não é? Mas quando você une alguém, é Deus que está
te dando aquele presente. É um presente de Deus, irmãos. Você adquiriu um ser humano. Você adquiriu um ser humano. Você compra um carro, entendeu? E você fica cuidando daquele carro, você lava o carro, você não deixa o carro cair num buraquinho, fica amando aquele produto ali, né? Aí você ganha um ser humano, rapaz, né? Que te completa em todos os sentidos, e você não dá valor. Não, você dá valor quando você está interessado em conquistar, em pegar para você. Aí é tudo maravilhoso, a pessoa é perfeita, é maravilhosa, é cheirosa, é tudo, né? Você conquistou, é teu, você não quer mais, agora você não quer, entendeu? E Deus não se agrada, irmãos. Aqui, por exemplo, lá no livro de Mateus, no livro de Marcos, Jesus deixa claro, porque perguntam para Jesus, mas Moisés falou que podia dar uma carta de repúdio. O que Jesus fala? Moisés permitiu isso, e Deus permitiu, por causa da dureza dos vossos corações, entendeu? Por causa da sua miséria, do seu coração duro, do seu pensamento ruim, que quando você está interessado, você olha para aquela coisa, é uma preciosidade, é maravilhoso, é tudo lindo. Na hora que você bota a mão que é seu, você tem poder sobre aquilo, você começa a desprezar, a repudiar, não quer mais. Ainda hoje encontrei com uma pessoa que estava nesse caso, eu não aguento nem ver aquela pessoa mais, entendeu? Quero que desapareça da minha vida. Era apaixonado, entendeu? Era tudo na vida dele. Usou, cansou de usar, agora quer jogar fora. Infelizmente é assim. E ainda tem coragem de dizer que ama os filhos. Eu amo meus filhos, amo os filhos. Ama nada. Acha que ama só. Versículo 5. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por 1 ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Olha, essa é uma lei social muito interessante, né? Para fazer a confirmação dos laços matrimoniais, né? Não se tomará em penhor ambas as mós, nem a mó de cima, nem a de baixo, pois se penhoraria assim a vida. Quando se achar alguém que tiver furtado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, e escravizá-lo ou vendê-lo, este ladrão morrerá, e tirarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra e tenhas grande cuidado de fazer conforme a tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Aqui, Deus está alertando que apesar de Miriam ser escolhida por Deus, era uma profetisa, né? Era irmã de Arão, irmã de Moisés, que Arão era o sumo sacerdote. Ela foi fazer fofoca, foi fazer mexerico, foi olhar com olhar negativo para Moisés, entendeu? Um homem que estava ali batalhando pelo reino de Deus, pelo bem, por aquele povo, né? Deus colocou uma lepra nela. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora ficarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, não te deitarás com seu penhor. Em se pondo o sol, sem falta lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. E isso te será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o diarista, pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros, que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isto, porquanto pobre é, e sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Aqui você vai ver uma referência, irmãos, lá no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 13, livro de Jeremias, capítulo 22, versículo 13, Salmos, capítulo 25, versículo 1, Salmos, capítulo 86, versículo 4, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 9,
Tiago, capítulo 5, versículo 4. Isso é muito importante, irmãos, porque, olha aqui, Deus diz aqui, para que não clame contra ti o Senhor e haja em ti pecado. Tudo que você faz contra os servos de Deus, Deus vai cobrar de você, Deus está vendo, né? Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Você vai ver uma referência aqui importante, 2 Reis, capítulo 14, versículo 6, 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 4, Jeremias, capítulo 31, versículo 29 e 30, Ezequiel, capítulo 18, versículo 2, 4 e 20. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva, mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito e de que o Senhor teu Deus te livrou dali, pelo que te ordeno que faça isso. Olha, irmãos, a gente lê isso aqui, né? Para lembrar-te-ás que foste servo no Egito. Aí você pensa que está falando só daquele povo lá, né? O Egito aqui na Bíblia representa o mundo. Esse mundo materialista, esse mundo egoísta, esse mundo cruel, esse mundo escravagista, né? Esse mundo pornográfico, esse mundo de droga, de tudo quanto é porcaria, entendeu? É isso que representa. E nós que estamos na igreja, nós que Deus nos deu uma Bíblia, que Deus nos traz na igreja, nós estamos tendo a oportunidade de sermos libertos deste mundo. Entendeu? Então a gente tem que se lembrar disso e ter misericórdia dos outros também que estão lá, né? Porque senão a gente condena as pessoas que estão lá no mundo. Porque outro dia a gente estava lá. Então nós temos que ter misericórdia dessas pessoas. Mas quanto no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E lembrar-te-ás de que fosse servo na terra do Egito, portanto, te ordeno que faças isso. Amém, irmãos?